bem-vindos ao terceiro episódio dessa nossa série especial da Helena Ferrante, que nós aqui do Complexo, o podcast da Varanda, estamos fazendo para um aquecimento, uma espécie de aquecimento para o próximo livro da Ferrante, também para incentivar outras pessoas a lerem nesse período de isolamento social. Todo incentivo para fazer alguma coisa que tire um pouco nossa cabeça da realidade também é bem-vindo. E nesse episódio a gente leu, além, né, de tudo que a gente já leu anteriormente, a gente leu até o capítulo 35 da parte adolescência do livro. Parou antes de começar o 36. E no quarto episódio a gente vai pegar do 36 até o final do livro, a gente vai concluir então. É verdade, meu nome é Laís. E antes da gente começar a gravar, os meninos que também vão se apresentar já estavam até falando sobre como essa parada agora, esse ponto que a gente parou, foi muito interessante, digamos assim. Então, meninos, por favor, se apresentem, já podemos começar a discutir, então. Eu quero falar que eu sou Ulisses Beleigoli e eu gosto da Helena Ferrante. Gente, então vamos lá, eu sou o Deco Porteira e eu tenho que dizer que estou gostando bastante do livro e não queria ter parado de ler pela primeira vez desde que eu comecei a leitura. Achei que o livro teve muitos acontecimentos. Teve a briga, teve essa paixão que ela descobriu, não, né? Que ela redescobriu na praia. Teve o final, que foi muito, muito tenso, assim. Essa última parte que a gente leu, eu fiquei muito bolado, muito bolado. Por mais que possa parecer impressionante, o que eu mais gostei foi ela descobrindo essa relação de como que ela e essa melhor amiga, a Lila, como é que sem a Lila para empurrar ela para frente ou para criar essa rivalidade, como é que ela perdeu o prazer para tudo. Como é que cada vez mais, na minha concepção, as duas vivem uma relação extremamente, eu não sei se, não vou dizer tóxica, que não é tóxica, mas é uma relação, pode ser bom pra ela num ponto, desse ponto de empurrar ela pra frente, mas eu acho uma relação que faz muito mal pra ela, porque ela nunca tá feliz. Quando ela tava toda feliz lá na praia, nas férias dela, em que ela tava se sentindo bonita, se sentindo bem, como é que uma carta da Lila acabou com ela, sabe? Fez ela duvidar de todos os valores dela, e eu acho que esse tipo de relação não é uma relação bacana pra se ter na vida. Mas assim, por favor. Guilherme, o que você tem a dizer sobre isso? Bem, já que o Deco me apresentou, o que eu tenho a dizer é que a leitura agora do capítulo 18 até o 35 foram insuportáveis. Valeu, ouvinte, muito obrigado. Até a próxima semana. Gente, eu sou Ulisses. Primeiro, eu gosto cada vez mais da Lenu e da Lila. Assim, eu estou muito apegado à Lenu. Eu gosto muito de que esse livro seja narrado por ela, então de acompanhar os pensamentos dela. Tem uma separação aí que acontece com ela, que ela começa nessa escola e ela passa mais tempo sozinha. Então, eu acho que ela começa também a olhar para mim de várias outras maneiras. E teve uma coisa que me pegou logo no início dessa parte que a gente está lendo. Não sei se vocês vão lembrar. A Lila começa a falar para ela sobre o antes, né? Que tipo assim, elas começam a ganhar uma coisa que a gente ganha na adolescência, que é o senso de história, né? Que a gente faz parte de um universo que não começa ali naquelas pessoas que a gente conhece, vieram coisas antes. Ela começa alguma coisa, né, da tranquilidade com que as pessoas ignoram antes, e a gente sabe que elas estão falando ali do fascismo na Itália, enfim, de onde as pessoas conseguiram o dinheiro que elas têm, de onde vêm as relações de status entre as pessoas da vizinhança, que eu também, Deco, tinha essa coisa de confundir os nomes todos. Agora eu não estou confundindo mais, porque eu sei de onde vem cada um e eu guardei os nomes deles, e talvez por causa disso. Então eu gostei muito desse cenário de que a vida das duas meninas começa a se misturar com a vida dos adultos, com a vida das famílias. Então os pais começam a conhecer, né, os interesses amorosos, as mães falam coisas sobre quem são aquelas meninas e as pessoas sobre, né, os adultos, ou seja, até a festa do Réveillon, que todo mundo está junto no mesmo ambiente. Então eu achei que a confluência delas com o mundo adulto me interessou muito. Eu fiquei muito fisgado por essa parte. Principalmente por isso, assim, a estranheza com que a Lila fala: as pessoas estão tranquilas demais aqui sabendo desse antes, né? E Laís, o que você achou dessa parte da leitura? Gente, é engraçado, né, revisitar, ler novamente, porque por mais que eu já saiba o que vai acontecer, ainda assim eu continuo agoniado. Eu fico nervosa e eu também fico colocando em perspectiva como as coisas vão fazer mais sentido também depois. Para o ouvinte que não sabe, eu tô no terceiro livro, embora eu tenha parado de ler para voltar a ler o primeiro. São 4 livros no total, né? Bom pra avisar também quem tiver a fim de ler, quem tiver interessado em começar a ler. E assim, Nossa, eu até pedi pro Ulisses o que acontece. O Ulisses tá lendo meu livro porque eu emprestei para ele antes da famosa pandemia. Eu tinha emprestado meu livro físico para ele começar a ler. E aí eu marquei meu livro, né? E eu
eu peço sempre ele me enviar. Aí até o momento foi a parte que eu mais marquei coisas. Eu adoro a Lenu falando sobre a escrita da Lila. Até porque a escrita da Lenu é uma coisa que me lembra o que ela descreve a Lila escrevendo. E é muito interessante. Não sei se foi muito claro. Tipo assim, quando a parte que a Lenu fala, quando ela lê a Lila, ela consegue quase. É como se ela ouvisse a Lila falando aquilo. Ela consegue sentir um texto vivo, né? Digamos assim. É quando ela recebe a carta, né? Exatamente. Que ela fala, nossa, aquilo parece uma coisa que sairia da cabeça de Zeus e não da gente. E eu acho interessante porque esse tom que ela descreve o texto da Lila, eu fico tão curiosa para ler a Lila. Eu já fico encantada com o texto da Lenu. Eu gosto muito das descrições dela, da forma que ela elabora as relações dela. E eu fico com curiosidade para ler a Lila, porque eu fico imaginando até a forma de escrever. Você também reflete tá sempre assim, ávida por falar as coisas, por descrever as coisas, né? Igual a Lenu, a gente vê que ela é organizada, descreve as coisas direto ao ponto, e isso é muito bonito em várias partes. Mas eu queria tanto ler a Lila, gente, acho muito improvável acontecer, mas eu queria tanto que um dia a Helena Ferrante publicasse a Lila escrevendo. Nossa, muito legal. Achei que isso é muito legal. Mas aí um comentário que eu acho que demonstra o talento da Helena Ferrante como narradora é essa parte da carta. Porque eu acho que um outro escritor poderia ter muito forte a tendência de transcrever a carta. Sim. Num primeiro momento, eu falei assim, nossa, eu queria muito ler essa carta, porque ela fala de um jeito, né? Eu falei assim, nossa, eu gostaria realmente de ler a carta. Sim. Mas aí depois pensando, ela não ter colocado a carta, não ter transcrito, que talvez seria um recurso que outros escritores poderiam utilizar, é uma forma de ainda aumentar a aura e o mistério que existe sobre a Lila. E aí, antes até mesmo da carta, tem uma relação que a Lenu faz, que eu acho que traduz ali quem é a Lila. Que é quando ela vai na biblioteca para pegar um livro, e aí o bibliotecário pergunta, mas a Lila não vem mais aqui, a família dela não pega mais livro. E ela fica assim, eu tô sempre aqui pegando livro e tá sentindo falta da Lila. Ela comenta, mas eu posso ler 100 livros no ano, mas se a Lila lê um livro no ano, ela deixa uma marca. Uhum. O fato de não trazer a carta também, eu acho que isso daí são vários pequenos fragmentos no qual ela vai criando uma aura na Lila que a torna uma personagem muito interessante. Sim, super. Eu me lembro do Alien, sabe? O filme Alien. Uhum. Que o primeiro foi muito elogiado, né? Muito elogiado até hoje por ele esconder tanto a criatura, né? O que é o Alien. O Moby Dick, no Moby Dick a baleia só vai aparecer 3/3 do romance. Exatamente, e como isso é legal, né? Como deixar por conta da gente ficar nessa ânsia é muito melhor, porque com certeza expectativas serão frustradas, né? Se a gente ler essa carta. Porque, nossa, mas é só isso. Então, assim, também acho muito legal. Embora dê muita vontade, eu acho muito legal. Bem colocado. E a Laís falou isso, né? Olha, eu achei que o que a Lenu escreve sobre a Lila é o que eu penso da Lenu, né? Sobre a escrita. E tem um trecho, eu não vou lembrar sobre o que é que elas estão falando agora, que ela fala assim... E a Lenu fala, eu gostava disso com a Lila, de a gente raciocinar juntas. E aí eu lembrei do comentário do último episódio do podcast, que eu fiquei muito afeiçoado a isso, de ver como elas funcionam, né, numa engrenagem, assim, que uma depende da outra. E eu acho que isso aparece um pouco agora mais nessa parte. A gente começa a ver como a Lenu é importante para a Lila. Que a Lila conta com a Lenu para algumas coisas na vida dela andarem, sabe? E eu achei isso também muito legal. E tem uma coisa mesmo, assim, de quando as pessoas estão juntas, alguma coisa acontece de especial. Então vocês lembram o caso da redação na escola? Que ela tem uma conversa com a Lila e ela escreve uma redação sobre aquilo, sobre o amor na cidade, enfim, a falta de amor na cidade. Até lembrei do Não Existe Amor em São Paulo. Mas de que como essa redação é uma composição das duas, sabe? Ali tem um pouco da Lila e um pouco da Lenu, e de que como isso é genial, que a redação seduz todos os professores da escola, os alunos, e aquela redação não é uma redação da Lila, nem uma redação, ela é uma redação das duas meninas. Então, isso foi um momento que eu achei assim, muito poético do livro, sabe? E a gente pode dizer a mesma coisa do livro que estamos lendo, né? Não é um livro tão somente que a Lenu está escrevendo, é uma composição das duas. Sim, concordo completamente. Uhum. É muito confuso pra mim onde começa a Lenu e onde começa a Lila, entende? Eu acho que elas estão num ponto que elas se influenciaram tanto uma outra, e uma quer tanto emular a outra, digamos assim. Laís, a palavra que você usou apareceu de novo, desmarginação.
Sim, adoro, gente, adoro. Quando o Ulisses me mandou, eu vi que eu tinha circulado de novo. Eu amei esse conceito de desmarginalização, muito, muito. Que apareceu do lado da Lila, né? Ela falou assim, a Lila teve essa experiência. Sim, exatamente. Eu amei também uma coisa que é a complexificação da relação dos homens entrando ali. Então tem a relação com o Rino, que é o irmão, né? Que eu acho muito legal a relação da Lila. Não acho legal a relação, acho legal a maneira como ela é descrita, a evolução, desde os dois trabalhando junto no sapato, até a barganha que cada um faz com a família, né, deles. Mas essa coisa dos irmãos Solara complexificou a trama. Então a gente vê assim a coisa da camorra ali no bairro, da máfia, de como a relação deles envolve perigo, envolve armas, envolve agressões, assim, que eles estão em Nápoles, né, na década de 60, ali de 50 para 60, então eu senti que eu fiquei mais angustiado, porque as coisas, né, que já tinham aparecido que eram sérias, tipo o assassinato do Dom Aquile, me tocaram de uma outra maneira, ou seja, as meninas estão agora nessas tramas, né. Você não acha que agora também personificou um vilão ou vilões no livro, isso pode ter tornado ele mais interessante? Acho. Porque antes o vilão era um vilão momentâneo, que era a figura paterna brava, sabe? Uhum. E essa coisa, assim, vai ter spoiler, tá, gente? Então essa coisa do vilão, que é o Marcelo, não é? Que é o pretendente. Solar, Então que o Marcelo, que é um vilão declarado, vamos dizer assim, né, que tentou puxá-las pro carro, agora tá frequentando a casa da Lila e tentando se casar com ela, cortejando-a, deu uma TV pra ela. Cara, e você vê que a Lila, que era toda poderosa, tipo assim, que podia tudo, tá sem arma nenhuma pra tentar sair da situação e pra se defender disso. Eu acho que demonstra uma vulnerabilidade num personagem muito forte, em que eu acho que joga ele pra realidade, assim. Eu acho que cada vez mais eu vejo a Lila como uma pessoa com alguns problemas, né? Por mais que ela seja a amiga genial, você vê que ela é uma pessoa que ela tem falhas. E tô muito preocupado com a Lenô, sobre o que a gente estava falando antes da redação ter sido escrita pelas duas, mas ela sempre se desmerecer nessa relação, porque não seria uma redação, não seria uma coisa que a Lila teria escrito sozinha, sabe? Eu acho que ela se diminui muito. Eu acho isso preocupante. Eu concordo com o Deco. Eu concordo com as duas coisas, que a gente vê isso do ponto de vista da Lenô, dá vontade de falar, ô Lenô, você vale também, você é uma pessoa importante, olha quanta coisa legal que você fez, vai lá, amiga. Mas isso que você falou, Deco, eu acho que é muito importante também. A gente começou a ter mais gente para odiar concretamente no livro. E o ódio cria um vínculo, né? A gente se vincula à história, tanto pelo amor quanto pelo ódio. Então, assim, nossa, eu peguei ranço de tanta gente nesse livro, desse menino. O Salvatore todo lá, é Salvatore, né? Peguei ranço de todos já. Do pai, do filho, peguei ranço do Solara, peguei ranço do pai da Lila. Enfim, gente, tô cheio de ranço. E que aquela cena final, né? A cena final, gente. Eu acho que eu vou. Né, o Guilherme, no último podcast, falou que não entendeu muito bem por que a Heleninha é tão famosa, mas eu acho que não só as descrições, mas o universo, você tá ali dentro. Eu falo, gente, eu sentia o cheiro daquela cozinha, sabe? Eu tava vendo aquelas panelas. Nossa, que ódio, gente do céu. Essa cena faz um desvio, assim, no clima da história, porque a gente estava ali envolvido com outras coisas, com as coisas da Lily, as paixões dos meninos, o Nino e etc. E essa cena do Salvatore pai, ela faz uma entrada, e eu fico imaginando assim, até a importância disso, porque assim, uma menina quando sofre, né, um assédio de um homem, né, ela não tá, aquilo assim, não tá ali, olha, esse dia na minha vida vai acontecer isso. Isso entra de sola, né? Na vida das pessoas. Então eu achei que isso funcionou também muito no livro. A gente está lendo outra coisa, a gente não está numa leitura tranquila, a gente está preocupado com outros problemas, como todas as pessoas, né? E como todas as pessoas que são assediadas, elas estão lidando com outras coisas na vida dela, quando isso entra atravessando. Eu achei assim que eu tomei um susto, sabe? Eu estava numa leitura assim, tô aqui envolvido com problema, eu falei, opa, e agora, sabe? O que a Lenô vai fazer, sabe? Dá um sobressalto. E no caso da Lenô, claro, teve o assédio também, mas foi um estupro também, né? Foi. Sim. Isso, Eu fico com muito medo da continuação disso, porque aí, tipo assim, quando falou que ele levantou amanhã e te encontra, eu falei, cara, ela é muito boazinha, ela não vai embora dessa casa. Ela vai ficar ali, eu falei, ai meu Deus, tem mais, se a Laís mandou parar de ler nesse capítulo, eu vou ficar muito puto com a Laís. Mas ela vai embora, não vai? Então, ela vai embora, caraca, Ulisses, isso me limpou. Só que a continuação, eu falei, aí ela falou meio que ficou um pouco confusa. A gente tá falando de umas meninas de 14, 15 anos, mas você imagina que a gente tá em 50, não, a gente tá em 60 já. Era uma outra relação com o corpo.
E aí quando ela fala que, tipo assim, que sempre que ela lembra daquela cena, ela tem muito nojo. Ela fala, ai, que bom, sabe? Que bom que, tipo assim, foi pra esse lado. Que a gente tava discutindo, né, se a Helena Ferrante era mulher ou homem. Cara, é mulher, graças a Deus. Ela é mulher. Mas você sabe que, Deco, isso que você falou, eu tô vendo uma das coisas mais legais que eu vi na televisão recentemente, que uma série chama I May Destroy You, e um dos pontos centrais da trama é a questão do estupro, enfim, vale a pena assistir essa série. E eu fico pensando se essa pergunta que você se fez, sabe, Deco, nossa, como é que vai ser agora a relação dela com o sexo, com o corpo depois disso? Que é o que as pessoas se perguntam muito depois de passarem por experiências sexuais traumáticas. E agora? O que eu vou fazer com a minha vida sexual, né? O que eu vou fazer com o trauma, com a lembrança? Então eu acho muito legal que essas perguntas tenham surgido para você na leitura. Quer dizer, essa autora conseguiu fazer essa passagem, né? É isso, essa pergunta ficou com a gente agora. E agora, Lenu? A gente começa a tentar já abraçar a Lenu para ela arranjar uma boa saída para isso. Então, eu achei que é muito legal você fazer essa pergunta, porque é uma pergunta, né, para quem passa por essa situação e por tantas outras. Mas o que faz agora com isso, né? É tão triste, na verdade, né, constatar o quão isso é comum. Se vocês um dia tiverem, não só vocês aqui, quem estiver ouvindo também, se um dia vocês tiverem oportunidade de sentar com as mulheres mais velhas mesmo da família, igual a gente viu aqui no livro, né? Acho que é década de 60, se eu não me engano. Então, assim, mulheres que cresceram nessas décadas, enfim, que estão aqui ainda com a gente, conversar com elas, falar de coisas. Tem coisas que, assim, eu só, obviamente, que agora eu sou mais velha, que aí me contaram, que eu fico assim, caraca. E é tão discrepante você associar uma pessoa que sofreu aquilo e que tá viva até hoje, que você tem uma completa outra imagem, tipo assim, que essa pessoa sobreviveu, eu associo ela a outras coisas. E claro, a gente nunca deve associar uma pessoa apenas ao trauma dela, né? Embora a gente fique com esse vício, é muito ruim a gente fazer isso. Mas eu fico pensando assim, caraca, que tristeza de ser tão comum. E que bom que é tratado, né, no livro de forma tão crua, assim, sabe? Quando eu digo isso eu nem sei se eu vou deixar a parte anterior que eu falei, porque eu não tenho medo de soar de alguma forma algum spoiler. Mas quando eu digo que eu gosto da forma que aborda esse episódio do livro, é porque eu gosto de como não pega uma única via, que é essa da questão de isso é errado, que é, claro, óbvio. Não para todo mundo, infelizmente, mas é óbvio. Mas como que trata as nuances disso. E isso que eu vou até reforçar a indicação dessa série, da HBO. Então, quem quiser ver também, puder ver, veja, assista, é muito legal também. E ela, assim, faz jus ao nome de Talvez Destrua Você, porque realmente você fica assim, meu Deus. Nossa, gente, aqui, eu não tô precisando de mais nada me destruir não, gente. Já temos coronavírus, não sei mais do que. Nossa. Um ouvinte até mandou um áudio pra gente falando sobre, e agora que ele tá ouvindo o nosso podcast, ele já leu os 4 livros, falou como é que é bom ver coisas importantes que aconteceram. Eu fico pensando cada cena que acontece e eu quero ver lá pra frente qual resultado vai ter disso, sabe? Essa daí é a minha impressão também. Eu não estou sendo tão impactado quanto vocês na leitura. Acho que se não fosse esse projeto, talvez eu teria abandonado o livro. Eu não estou muito ansioso para o final desse livro. Eu estou muito ansioso para ver os outros livros, não o final desse. E aí uma coisa que o Deco fez um comentário, e aí foi no outro podcast, foi no nosso podcast comentando The Last of Us. E aí o Deco ele falou o seguinte, a história é tão interessante que me deu vontade de parar o jogo e pegar um vídeo no YouTube só para ver o final. A minha vontade é de falar assim, Laís, senta aqui, me conta o que acontece, porque apesar de eu não ter sido tão atraído por essa parte do livro, essa parte da adolescência eu não estou gostando mesmo, não me pegou, pode ser um momento meio assim, não me pegou, mas assim, é muito claro como que Helena Ferrante ela está construindo algo que, tipo assim, a impressão é que lá na frente, isso daí vai vir com uma força, tipo uma cena do Tarantino, que aí fica aquela conversa assim, 30 minutos de conversa que nada acontece, e aí no final é uma matança louca. Eu tenho mais ou menos essa impressão, ela está construindo algo muito poderoso, que lá na frente vai vir uma porrada muito forte. Eu tô achando a história das duas, eu falo, cara, Lenu, terapia, amiga, vamos conversar com alguém, cara.
Imagina, terapia já é um tabu hoje. Imagina na Itália pós-fascismo da década de 60. Nossa. Mas o ato dela escrever o livro pode ser uma terapia, não? Ô, Ulisses, você como terapeuta. Não, você como que, Ulisses? Desculpa, psicanalista, né? Ulisses, você como massagista profissional. Isso. Ulisses, você como... Será que eu posso aproveitar meu divã para fazer massagem? Você como psicanalista. Quando você lê esse livro, você enxerga, você joga para sua profissão um pouco ou você se apaga disso? Quem que é a Lenu na visão de Ulisses, psicanalista freudiano, pós-fascista na década de 90, 60? Ô, Deco, vou te falar uma coisa assim, que quando eu tô lendo, é claro, né, que eu sou uma pessoa que, assim, eu sou atravessada por esse discurso da psicanálise, então eu sempre vejo as coisas de um ponto de vista porque eu tenho essa bagagem. Mas uma coisa que eu aprendi e que eu tenho aprendido com esse livro é assim, os personagens ensinam mais a gente sobre o comportamento humano do que a gente tentar olhar eles à luz de uma teoria. Porque esses personagens, né, que nasceram de uma autora são fruto de um saber humano. Então, assim, quando eu estou lendo, assim, eu assumo o papel de leitor. Claro que com toda a minha bagagem. Então, por isso que às vezes você fala assim, essa relação é tóxica, não é tóxica. Por exemplo, questões que eu me pergunto ali, né, e que estão no dia a dia da minha profissão, que essa pessoa foi humilhada por alguém ou ela se sentiu humilhada por alguém? Essa pessoa, né, ela é uma pessoa maravilhosa ou ela está sendo dita como uma pessoa maravilhosa? Então, essas nuances, né, que a autora vai colocando pra gente é que são barato da história. Então, eu acho que sempre quando a gente tenta colocar um personagem também, assim, num lugar muito específico, principalmente teórico, a gente empobrece o personagem. Então, eu acho que a gente lê tanto, e é um trabalho do psicanalista ler, né, e se envolver com a ficção, porque a ficção oferece pra gente muitas leituras do ser humano. Então, ao invés da gente colocar eles na caixinha, né, da psicanálise, eles ajudam a gente a ampliar, né, o universo da psicanálise. Então, a literatura nos ensina mais do que nós temos a ensinar a literatura. Sempre penso isso, assim, né? Converso muito com meus colegas sobre isso, a importância do que se cria na arte. Uhum. Já falando em psicanálise, todas as vezes que aparece a mãe da Lenu, ela fala muito brevemente, mas muito pungentemente. Assim, tem uma questão entre ela e a mãe que eu falo isso aí, eu quero ver onde vai dar. Eu estou muito curioso com isso. Ao contrário do Guilherme, que fala assim, eu não estou curioso para o final desse livro, eu fico curioso sempre com a próxima página já. Eu falo assim, isso aqui escapou para outro lugar. Nossa, a história foi por aqui. Eu estou sendo muito conduzido pelo texto. Por exemplo, eu reservei um tempo para ler esse livro, né? E eu já vi que eu não posso falar assim, vou ler isso aqui em 3 horas, porque eu leio assim 3 páginas e fico lá pensando na vida, falando, olha, aquele amigo, nossa, aquela pessoa, enfim. E essa história com a mãe da Lenu, assim, no meu coração, fala, gente, isso aí vai caminhar para algum lugar que não sei o que vai dar, mas me interessa aprender com a Lenu. Eu queria perguntar pra vocês expectativas aí pro final, porque agora a gente vai terminar o livro, né? Eu só tenho um comentário prévio, uma coisa que me chamou a atenção. Claro. Que na parte da infância já tinha me chamado a atenção e voltou a chamar agora, que é a questão da importância do bairro. E aí sempre que ela sai do bairro, ela sempre nota isso e ela comenta. Eu estou assim com a impressão que a personagem, ela cresce emocionalmente, mas também geograficamente. Como é que ela começa a sair do bairro e ela vai indo cada vez mais distante. Interessante. E aí eu não sei se talvez lá no 4º livro ela já vai estar em outro país, talvez. Então como que o amadurecimento da personagem caminha de forma proporcional a esse distanciamento geográfico dela do bairro também. Uma impressão assim que eu tive, me chamou a atenção durante a leitura. Que legal. Mas Laís, então dá um spoiler. No 2º e no 3º elas saem? Dá um spoiler. Não. Spoiler. Não, sem spoiler. Depois você me manda um zap então. Eu te dou no privado, eu te mando. Isso. Mas aqui, Laís, sobre sua pergunta, eu comecei esse livro com tão pouca expectativa, porque todo mundo, até acho que vocês falaram, não é muito livro que o Deco leria. Assim, a primeira parte eu achei um livro muito fraco para mim, de interesse para mim, sabe? Não quis continuar a ler. A segunda parte eu achei muito mais interessante. E essa terceira parte eu
Gostei muito. Então, assim, eu tô com expectativas altas. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu me surpreendi muito. Foi como o Ulisses falou. A gente estava esperando um tipo de livro, e esse último acontecimento dessa última parte meio que quebrou essas minhas expectativas, né? Pela quarta vez falei a palavra expectativa. Que assim, eu só quero ler. Eu quero acabar esse podcast agora e sentar no sofá e acabar de ler. Sabe? Porque eu preciso saber como vai acabar esse livro. Eu não estou preocupado com os próximos 3 livros. Estou preocupado de como vai acabar essa situação. O meu é o oposto do Deco. Tá querendo saber o fim de tudo. Quero já ler a última página do último livro. Eu tô mais na do Deco. Assim, pra mim, eu não quero que acabe os livros. Então, eu quero spin-off já, quero spin-off da Lila. Vocês sabem que à medida que eu vou lendo, eu inclusive demorei muito entre o segundo e o terceiro livro para começar a ler o terceiro. Muito por culpa disso, além da correria da vida, etc. Mas eu fiquei com muita dó, porque eu falei assim, meu Deus, quando eu começar a ler o terceiro já vai estar mais, já vou ter lido 50% da saga e já vou estar caminhando pro final. É engraçado porque ao mesmo tempo que é isso que o falou, tipo, às vezes você para e pensa, para e olha pro nada, né? Faustão olha pro céu em busca de respostas, mas ao mesmo tempo é um vício tão grande ficar lendo, você pode ficar um dia inteiro só lendo esse livro, só naquilo, não parece que não cansa. Mas ela escreve muito bem, né? Muito. Tem até uma coisa assim na escrita dela que, assim, às vezes eu pego umas frases, acho que eu não vou conseguir saber explicar direito, eu peguei um exemplo. Aí ela tá explicando uma frase e aí, assim, eu colocaria um conectivo, colocaria um E no meio, não sei o que ela, não. Ela só coloca uma vírgula e continua sem o E. Me chama muita atenção isso, a forma como ele escreve, acho que ganha uma legibilidade, assim, acho muito interessante essa técnica, assim, que ela tem. Uhum. Ansioso pelo próximo episódio. Ansioso. Então, gente, vocês já sabem, quem tá lendo junto com a gente, nós vamos então terminar o livro. Próximo episódio, estamos aí falando nossas impressões desse primeiro volume. Lembrando que é a chamada Tetralogia Napolitana, então essas séries são 4 livros. E a gente vai encerrar no finalzinho agora de agosto, essa nossa série especial. Lembrando que em setembro lança o novo livro da Ferrante aqui no Brasil, oficialmente, né, pela Intrínseca. Então a gente também está fazendo isso como uma forma de aquecimento para ler o próximo da Ferrante e os meninos, quem sabe, também lerem os próximos da tetralogia napolitana. Então, muito obrigada, meninos. Antes de, inclusive, falar em publicação, eu quero agradecer a todo mundo que participou da campanha do Quase Última 1. Que é um A gente está gravando esse episódio no dia seguinte do encerramento da campanha. Ficamos muito felizes. Vou deixar o Ulisses falar que é o autor, mas o livro vai ser publicado por nós, que somos a Varanda. A gente ficou muito, muito feliz. Gente, obrigado. Essa campanha foi linda, sabe? Primeiro que é muito bom fazer isso, essa coisa de publicar um livro coletivamente. Primeiro, agora eu tenho os parceiros da Varanda, meus sócios, amigos. Então é muito bom, né, contar com alguém nesse processo. E depois com tanta gente. Então, assim, é tanta gente envolvida que é realmente emocionante quando chega ao fim, assim, é um super evento. Então, obrigado todo mundo. Em outubro, provavelmente, já teremos aí o primeiro livro de uma tetralogia para vocês lerem, tá bom? A gente vai fazer podcast, vai ser maravilhoso. Genial. Obrigado, pessoas. Beijo, até o próximo episódio, gente. Adeus. Valeu. Beijo.